Olá, nós vamos apresentar um pouco sobre a disfunção temporomandibular. Nós somos Guilherme Almeida, Maria Clara Bonifácio, Maria Luísa, Nicolas Albuquerque e a Yasmin Tenório. Anatomia da articulação temporomandibular. Então, essa articulação ela é do tipo sinovial, bicondilar e bilateral. Mas o que isso significa? Significa que ela tem uma grande amplitude de movimentação. Ela vai poder realizar movimentos de rotação e translação, sendo que dentro desse movimento de translação, ela vai realizar movimentos de abaixamento, elevação, protusão, retrusão e lateralidade. Seguindo, eu trouxe uma imagem que ela está dividida em lado A e lado B. O lado A mostra uma boca fechada e o lado B é com a boca aberta. Então, a estrutura que está com o número 1 é o chamado côndilo mandibular. E o número 2 seria, no caso, o côndilo do osso temporal, que recebe o nome de eminência articular, ou também chamado por alguns autores de tubérculo articular. Por isso que eu falei anteriormente que essa articulação ela é tida como bicondilar, porque justamente vai apresentar o côndilo da mandíbula e esse côndilo, digamos assim, do osso temporal. Então, essas duas estruturas, elas vão ser envoltas pela chamada cápsula sinovial, que justamente é lá que vai estar contido o líquido sinovial, e por isso que essa articulação, ela é do tipo sinovial. Então, com o número 3, 4 e 5, está representado o chamado disco articular, que ele é uma estrutura fibrocartilaginosa que vai apresentar esse formato biconvexo. Então, o número 3 seria, no caso, a porção anterior e o número 5 seria a porção posterior. Essas duas porções, elas são mais espessas. Já o número 4 seria a porção intermediária, que ela é mais delgada, mais fina. Já no número 6, nós temos representado o chamado tecido retrodiscal. Esse tecido, como podem observar, ele está na porção posterior do disco articular, que acabei de falar anteriormente, que no caso seria o ponto 5, que era a porção posterior dele. Esse tecido, no caso, ele vai ser responsável por, digamos assim, conter a movimentação desse disco articular. Por isso que justamente ele está posterior a ele. E, por fim, nós temos representado também na imagem o número 7, que seria, no caso, o ventre superior e o ventre inferior do músculo pterigoideu lateral. Agora, irei falar sobre os principais ligamentos que compõem essa articulação temporomandibular. Primeiramente, é importante ter em mente que esses ligamentos eles não vão atuar como agentes ativos nessa articulação, e sim como agentes passivos, limitando seus movimentos. Primeiramente, vamos ter o ligamento temporomandibular, que ele vai vir do tubérculo, ou da eminência articular, até mais ou menos a região do colo da mandíbula. Temos também o ligamento estilomandibular, que ele vai vir do processo estiloide do osso temporal até a região do ângulo da mandíbula. E, por fim, vamos ter o ligamento esfenomandibular, que ele vai vir da espinha do esfenoide e vai se inserir na língula da mandíbula. Bom, iniciando, é importante conhecer as posições da articulação temporomandibular. A primeira é a chamada relação cêntrica. É a posição em que o conjunto côndilo-disco está mais superior e anterior na fossa mandibular. Uma posição que é centrada e ele não está forçado. Essa posição ela independe dos contatos oclusais e é a chamada posição fisiológica da ATM. E é a que causa menos transtornos e que deve ser muito bem observada em trabalhos de dentística restauradora e protéticos de grande porte. E na deglutição é quando a mandíbula entra nessa relação cêntrica. A segunda posição é a chamada máxima intercuspidação habitual, que é quando os dentes superiores e os dentes inferiores encontram-se com o máximo de contato oclusivo possível. E ela situa-se geralmente entre 0,3 a 1,2 milímetros em relação à posição cêntrica. Em algumas pessoas, essas duas posições, elas se igualam, ou seja, a pessoa tem a relação cêntrica sendo igual à máxima intercuspidação habitual, e é chamada de máxima intercuspidação cêntrica. E por fim, a última posição é chamada posição postural, que é quando há o relaxamento da mandíbula, os dentes não estão em oclusão e tem-se o tônus muscular. O espaço que existe entre os superiores e os inferiores geralmente é de 1 milímetro a 3 milímetros. Prosseguindo, é necessário entender também os movimentos que a ATM realiza. Eles são exercidos principalmente pelos músculos de mastigação. O primeiro é a rotação. É um movimento em que os côndilos giram em torno do seu próprio eixo. Ele é realizado pela articulação mandíbulo-discal e esse movimento ocorre principalmente em dois momentos, quando há a abertura inicial da boca e quando a mandíbula está em protusão e há a abertura e fechamento da boca. O segundo movimento é o de translação. Ele ocorre quando o côndilo ele caminha anteriormente no movimento de protusão ou posteriormente no movimento de retrusão. E ele percorre, nesse caso, o tubérculo articular, quando ele está em protusão. E ele é realizado pela articulação temporodiscal. O último movimento é um movimento de transrotação. Ele é realizado pela articulação mandíbulo-discal e pela temporodiscal. Ou seja, é uma mistura dos dois movimentos. É tanto quando ele gira em torno do seu próprio eixo, quando ele está indo e vindo, anterior e posteriormente. E ele ocorre na maior parte dos momentos, porque é quando geralmente abrimos e fechamos a boca. Então, vamos falar agora sobre disfunções temporomandibulares, citando os seus sintomas, as suas causas e a sua definição. A disfunção temporomandibular é uma anomalia relacionada ao funcionamento da ATM, que normalmente faria a movimentação da mandíbula. Mas quando tem uma disfunção, que pode ser de várias causas, que serão definidas mais à frente, esses movimentos são comprometidos. E existem três tipos principais de DTM, que é a disfunção temporomandibular.
que pode ser muscular, quando afeta os músculos que estão participando na movimentação da ATM, articular, quando está relacionado ao disco articular ou a cartilagem lá presente no ATM, ou pode ser misto, que é quando acontece tanto articular quanto muscular ao mesmo tempo. A DTM é uma doença multifatorial e pode vir de vários fatores. Eu trouxe aqui alguns para a gente discutir. Pode estar relacionado a um caso de bruxismo, ou seja, quando range os dentes por muito tempo, decorrente de uma ansiedade, de um estresse, e até pacientes que rangem os dentes à noite, pode gerar uma DTM, porque vai causar um excesso no uso dos músculos, por exemplo. E essa inflamação dos músculos vai gerar uma fadiga, que é o acúmulo de ácido lático nos músculos, que vai gerar, portanto, a DTM. Além disso, o hábito de morder as unhas, ou morder a cutícula ao redor das unhas, também intensifica o uso da ATM. Além disso, uma inflamação na articulação pode gerar DTM, e eu trouxe esse caso aqui, essa imagem de uma radiografia, com a formação osteofítica da cabeça da mandíbula, que é um crescimento desordenado aqui, né, da cabeça da mandíbula. Muitos casos de DTM estão relacionados também ao deslocamento do disco articular. Ou seja, o disco tem a sua posição normal, como já foi explicado anteriormente, mas em casos de DTM, esse disco vai se posicionar anteriormente à cabeça da mandíbula e vai gerar, portanto, uma DTM. Nessa imagem aqui que eu trouxe, à direita, ela mostra o disco anteriorizado, é uma imagem real, num corte sagital, e dá pra ver que o disco está mais à frente. Nas duas fotos, trazem que o disco está mais à frente. Isso numa posição de oclusão normal, de fechamento da boca. Quando vai abrir a boca, que é o caso que eu trouxe nesse outro slide, essa imagem da esquerda mostra que o disco se encontra normalmente quando vai abrir a boca. Mas é nesses momentos de fechamento que o disco sai do local, que inclusive pode gerar um estalo, que é o som. Os pacientes que estão nessa situação, quando abrem e fecham a boca, eles apresentam um barulho de estalo, que é justamente esse disco de cartilagem saindo e voltando ao local. Nessa imagem aqui, tanto a do meio quanto a da esquerda, a da direita, ela mostra esse disco mais à frente. Só que a da esquerda, a da direita, perdão, ela mostra uma linha vermelha de como seria o movimento de abertura e fechamento da boca. Essa linha mostra que quando o paciente vai abrir a boca, ele faz um movimento lateral para tentar conseguir abrir a boca. E faz o mesmo movimento para fechar, que coloca a mandíbula um pouco mais para o lado para conseguir realizar o fechamento. Vamos discorrer agora sobre alguns sintomas que estão relacionados ao DTM. Em alguns pacientes que têm DTM, eles têm a impressão que a dor que está causando neles está relacionada ao ouvido. E vão atrás dos médicos especialistas, mas na verdade está relacionado a dores articulares ou até dores musculares, que dá essa impressão de dor na região, e o paciente identifica, ou acha que é no ouvido. Além disso, dores de cabeça são muito comuns nesses pacientes. O estalo ao abrir a boca, ao mastigar, que eu já expliquei como é que ocorre esse estalo. Desgaste dentário também, porque vai acabar prejudicando na oclusão desses pacientes. E dificuldade e dor, principalmente, ao mastigar, ou ao falar também, porque qualquer movimento que o côndilo vai para frente vai acabar gerando uma dor. E além disso, tem pacientes que apresentam uma retração quando vai fechar a boca da cabeça da mandíbula, indo muito para trás. E quando vai muito para trás, ela toca numa região que é de tecido conjuntivo, que está completamente inervada. Tem ramos de nervos ali que ela vai acabar sentindo dor ao fechar a boca, porque a cabeça da mandíbula vai estar batendo nessa região. As desordens temporomandibulares podem apresentar classificações diferentes e os seus diagnósticos e o seu tratamento vai variar de acordo com essas classificações. Bom, a primeira classificação será as desordens dos músculos mastigatórios, que estarão normalmente relacionados a uma dor muscular, ou seja, a mialgia, e também relacionados a uma atividade funcional da ATM. O que seria isso? Seja uma mastigação, fala ou deglutição desse paciente. Essa classificação irá ser subdividida em 5 subclassificações, e serão elas: contração protetora, sensibilidade dolorosa muscular local, mioespasmo, dor miofacial, mialgia mediada centralmente e, em controvérsia com alguns atores, por ser uma dor sistêmica, a fibromialgia. A contração protetora irá ser uma resposta induzida pelo sistema nervoso central quando o músculo agonista apresentar estímulos alterados de sensibilidade ou dor, fazendo com que o músculo antagonista exerça a sua função exacerbadamente como forma de proteger o músculo agonista. A sensibilidade dolorosa muscular local será alteração dos tecidos musculares, sem inflamação, resultante de uma contração prolongada ou uso excessivo do músculo, levando à fadiga. O mioespasmo será uma contração muscular tônica involuntária, induzida pelo sistema nervoso central. A dor miofacial será caracterizada por áreas locais de feixes rígidos e hipersensíveis no tecido muscular, sendo caracterizada como pontos de gatilho miofacial. A mialgia mediana centralmente vai ser uma desordem dolorosa muscular crônica, contínua e regional, e se origina a partir dos efeitos do sistema nervoso central, que vai em sentido periférico nos tecidos musculares. A fibromialgia vai ser uma dor musculoesquelética crônica global, que pode gerar sensibilidade em 11 ou mais pontos espalhados pelo corpo, estando relacionado à dor miálgica aguda, como dor profunda constante ou aumento do estresse emocional.
Outra classificação são as desordens da articulação temporomandibular, que estão relacionadas ao movimento condilar e podem ser descritas como sensações de estalido e travamento da articulação, que irá ser subdividida em 3 subcategorias, que são desarranjo do complexo condilo-dístico, incompatibilidades estruturais das superfícies articulares e desordens articulares inflamatórias. Os desarranjos do complexo condilo-dístico vão surgir a partir do colapso da função normal da rotação do disco sobre o côndilo, quando ocorre o alongamento dos ligamentos colaterais discais e da lâmina retrodiscal inferior. As incompatibilidades estruturais das superfícies articulares vão surgir quando as superfícies normais deslizantes e polidas são tão alteradas que a fricção e a aderência delas acabam impedindo o movimento articular. As desordens articulares inflamatórias vão ser caracterizadas por uma dor profunda contínua, que é geralmente acentuada durante a função, e elas vão ser classificadas de acordo com a sua estrutura envolvida, sendo elas sinovite, capsulite, retrodicite e artrites. Além disso, nós temos também as desordens mistas, que serão classificadas basicamente quando ocorrem desordens dos músculos mastigatórios e desordens das articulações temporomandibulares de forma simultânea. O diagnóstico vai ser essencial para encaminhar o paciente para o tratamento correto, visto que o tratamento do paciente vai variar de acordo com a sua desordem, seja ela dos músculos mastigatórios ou seja ela da articulação temporomandibular. Visto isso, o diagnóstico vai considerar situações como o histórico do paciente, para poder ouvir o relato de caso desse paciente, tentar descobrir a origem da sua dor, tentando perceber se as características dela, da origem, vão ser dos músculos, vão ser muscular ou vai ser articular. Além disso, também vão ser consideradas as restrições mandibulares, uma vez que, ao abrir a boca, quando estão relacionados a problemas intracapsulares, é limitada a abertura da boca de 25 a 30 milímetros. Interferência mandibular. Se ocorrer algum desvio durante a abertura da boca e a mandíbula, ela voltar para a linha média antes de atingir 30 a 35 milímetros e a abertura total normalmente estará associada a uma desordem do desarranjo do disco. Manipulação funcional. Basicamente, os procedimentos de manipulação funcional que não apresentam dor normalmente vão descartar a possibilidade de desordem dos músculos. Bloqueio anestésico diagnóstico. Quando há anestesia do nervo auriculotemporal, ele pode definir ou descartar uma desordem intracapsular. Os tratamentos eles vão variar de acordo com o tipo de desordem, como dito anteriormente. Os tratamentos para as desordens dos músculos mastigatórios vão incluir injeção de toxina botulínica, injeção de anestesia local para músculo envolvido, pressão e massagem, ultrassom e estimulação eletrogalvânica, cirurgia ortognática e tratamento ortodôntico quando a causa do problema for oclusal e uso de relaxantes musculares. Já as desordens da articulação temporomandibular irão incluir exercícios e fisioterapia para aumentar a amplitude funcional da mandíbula, avaliar o grau de patologia e alteração de qualidade de vida do paciente, restringir o uso e amplitude da mandíbula, uso de aparelho de estabilização durante a noite e considerar procedimentos cirúrgicos quando necessário. Eu sou Nicolas Albuquerque e eu vou apresentar sobre as principais correlações clínicas da disfunção temporomandibular. Bem, como podemos ver aqui, um dos principais tipos de correlação clínica é a perfuração do disco articular, que é comum nos últimos estágios da DTM, e ocorre por diversos fatores, desde um simples desgaste por envelhecimento, a um trauma repetitivo, a casos de bruxismo, ou uma atividade anormal do músculo pterigóideo lateral, que acaba sobrecarregando esse disco, essa ATM, ou condições médicas subjacentes, como a própria artrite que será destrinchada durante a nossa apresentação. E nós podemos ver aqui no nosso slide uma progressão dessa perfuração, desde a figura A até a figura C, onde vai progredindo esse caso de perfuração. Na figura A a gente consegue ver o disco seccionado de forma normal, e da figura B à figura C conseguimos ver uma progressão dessa perfuração. As principais manifestações clínicas dessa perfuração do disco articular são dor, casos relatos de dor, estalitos articulares, e uma limitação desse movimento de abrir ou fechar, ou qualquer movimento que esteja relacionado à mandíbula. Além disso, também é relatado em alguns casos o desalinhamento por essa perfuração da mandíbula. E os principais métodos de tratamento são a fisioterapia e as placas oclusais. Temos também a luxação mandibular, que é uma das principais correlações clínicas, que ocorre quando a cabeça da mandíbula, ela desloca-se para uma posição anterior, à eminência articular, como nós podemos ver no vídeo ao lado. E devido a esse deslocamento anterior à eminência articular, a boca aparenta estar sempre aberta, e a gente pode também palpar, devido a esse deslocamento anterior, podemos palpar uma depressão na parte posterior. Além disso, tem também as luxações de forma espontânea, que podem ocorrer por diversos fatores, por situações variadas, desde um tratamento dentário prolongado, até um simples bocejo, podem causar essas luxações de forma espontânea. E os principais métodos de tratamento são, a depender do caso, claro, mas o principal utilizado é o reposicionamento dessa cabeça. Além disso, tem-se os casos de artrite na região da ATM, onde é uma das causas mais comuns de alteração patológica dessa região. E quando ocorre essa artrite, do tipo reumatoide, geralmente ambas as ATMs elas são afetadas, e as articulações próximas também são afetadas, antes mesmo até da própria ATM ser afetada. Geralmente, nas radiografias de estágios mais avançados dessa artrite, é possível visualizar uma diminuição dessa cavidade articular com alterações ósseas e possível anquilose, uma possível anquilose que vai ser destrinchada também durante a nossa apresentação. Nessa osteoartrite, as principais causas dessa osteoartrite incluem um desgaste, o trauma, bruxismo e outras manifestações clínicas que podem variar desde lesões mais leves até lesões mais avançadas.
Já no caso da anquilose, né, é uma obliteração da cavidade da ATM com o tecido ósseo de características morfológicas anormais, né, características consideradas anormais, que geralmente essa anquilose, ela ocorre como resultado de algum trauma ou infecção nessa região. Ela é classificada como verdadeira, que é a intracapsular, do tipo intracapsular, ou a falsa, que é do tipo extracapsular, que geralmente acomete o processo coronoide ou o arco zigomático. E os principais tratamentos variam de acordo com o caso, mas os principais tipos de tratamento incluem a artroplasia ou a codilectomia. Por fim, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.